Oi, gente. Continuando o estudo sobre cromossomos, cariótipos e tudo mais, hoje vamos ver alterações cromossômicas. Bom, vamos relembrar então, certo? Dentro das células há o núcleo e dentro do núcleo ficam guardadinhos os ditos cromossomos. Se eu pegar um cromossomo e esticar, eu tenho a molécula então do DNA, composta por muitos milhares de genes. Cada gene vai codificar uma característica hereditária, uma proteína, uma doença, enfim, certo? Bom, e nós já vimos que estes cromossomos, eles podem serem organizados, então, nos cariótipos. Cariótipo é essa imagem aqui, que mostra todos os cromossomos encontrados em uma célula dita diploide, que tem 46 cromossomos. Eles vão se organizar sempre do maior para o menor. Tá? Então, aqui vai ter o cromossomo 1, o 2, 3, 4, 5, 6, até o cromossomo 46, tá? E esse par aqui, o último par, vai ser sempre o par sexual, indicar então se é homem ou mulher. XX, mulher, XY, homem, certo? Bom, mas às vezes pode ter algum errinho, alguma alteração neste material genético e causar doenças e síndromes, certo? Bom, então, aula sobre alterações cromossômicas. Essas alterações cromossômicas, uma delas é chamada aneuploidias, ou seja, cromossomos a mais ou a menos naquele número exato de cromossomos, que na espécie humana, gente, é 46. Então, em uma célula minha diploide, eu tenho 46 cromossomos. Qualquer célula do meu corpo, exceto os gametas, óvulo e espermatozoide, né? Todas as minhas células diploides têm 46. Outros animais, outros indivíduos e organismos têm outros números aqui de cromossomos nessa célula, mas a gente vai trabalhar cromossomopatias, que eles chamam, tá? Humanas. Certo, então essas aneuploidias, quais são as causas? Os autores falam que a não separação ou dita não segregação dos cromossomos durante as divisões celulares. Bom, divisões celulares nós temos dois tipos. Nós temos meiose, que é para a formação única e exclusivamente dos gametas. Então, as meninas produzem lá nos ovários um óvulo a cada mês. Os meninos produzem nos testículos os espermatozoides. E essa divisão celular, então, uma célula ou do ovário ou do testículo, entra em meiose e forma 4 novas células ditas haploides, com 23 cromossomos. Mas às vezes pode ter algum errinho, alguma alteração cromossômica, por exemplo, uma mutação. Às vezes, ao invés de vir certinho cada uma dessas células ganhar os 23 cromossomos, uma célula fica com 22 cromossomos e outra com 24, porque aqui não separou corretamente e formou células com números diferentes, ou cromossomos a menos ou cromossomos a mais. Agora, essas células aqui poderiam ser espermatozoides ou óvulos. E se forem elas que forem fecundadas no momento da fecundação, pode haver erros. Ou seja, um zigoto com cromossomos a mais ou a menos. E na espécie humana tem o número exato de 46. Cromossomos a mais ou a menos vai caracterizar, então, as tais síndromes. Bom, ou fecundou, houve a fecundação direitinho, formou o zigoto. Mas este zigoto aqui,
inicialmente com 46 cromossomos, que ele ganhou 23 da mãe e 23 do pai, ele sofre agora sucessivas divisões celulares chamadas mitose. E pode acontecer algum erro nessa divisão celular e ele também ter células com as ditas alterações. Então, é isso que nós vamos ver. Bom, principais alterações cromossômicas são ditas monossomias ou trissomias. Monossomia, cromossomo a menos. Trissomia, cromossomo a mais. Então, vamos lá os exemplos. A começar, síndrome de Down. Síndrome de Down é uma trissomia. Como assim, professora? Indivíduos com síndrome de Down têm um cromossomo a mais. Eles não têm 46 cromossomos. Eles têm 47 cromossomos, ou seja, um cromossomo a mais no par, 21. Então, a representação do cariótipo dele vai ser 47 cromossomos e um cromossomo a mais no par, 21. Essa síndrome de Down pode atingir tanto mulheres quanto homens. Então, às vezes, pode ter representações assim, ó. O indivíduo tem 45 cromossomos ditos autossomos, mais 2 cromossomos sexuais, ao total 47. Ou as meninas, tá? Tanto faz. Então, característica desses indivíduos: baixa estatura, deficiência mental, intelectual, características da fisionomia do rosto, rosto largo, olhos oblíquos, questão do encurtamento das mãos, questão da língua grande e enrugada, baixo tônus muscular, enfim, uma série de características referentes a este indivíduo com síndrome de Down, porque ele recebeu um cromossomo a mais, não é simplesmente um cromossomo, é uma série de genes a mais que vão acarretar esta questão do desenvolvimento, certo? Bom, temos também outro exemplo, síndrome de Turner, é uma monossomia. Uma monossomia quer dizer um cromossomo a menos, ou seja, só há um cromossomo sexual. É uma menina, mas ela tem um cromossomo só, ou seja, ela tem 45 cromossomos e ela é considerada X0. Então, ela não tem 46, ela tem 45. É uma menina, porque não tem o cromossomo Y, tá? Mas essa falta desse cromossomo X vai acarretar muitas coisas. Baixa estatura, pouco desenvolvimento das mamas, ovários atrofiados, todo o sistema reprodutor feminino pouco desenvolvido, elas não vão menstruar, dificilmente engravidar, enfim, uma série de características, tá? Aqui não há muita questão de deficiência mental, tá? Há muitas mulheres com síndrome de Turner que trabalham, estudam, têm uma vida normal, mas convivem com essa doença, certo? Bom, próximo, síndrome de Klinefelter é uma trissomia, ou seja, o par sexual, ao invés de ter somente 2 cromossomos, tem 3. Uma trissomia, então, no par sexual. O indivíduo é 47 XXY. Tem o Y, então é um menino, um rapaz, tá? E a adição desse cromossomo X extra aqui vai acarretar uma série de coisas. Então, estatura acima da média, ao invés de ser baixa, é acima da média, deficiência mental, seios desenvolvidos, tendência à osteoporose, sistema reprodutor masculino pouco desenvolvido, certo? E outras. Essa representação, então, vai ser, ao invés de 46, 47 cromossomos e o cromossomo a mais, então, no par sexual, XXY. Bom, há outras síndromes. Tem síndrome, por exemplo, aqui do par 13,
um cromossomo a mais no par 13 ou no par 18, então síndrome de Platal, síndrome de Edwards, tem várias síndromes. Por isso a importância dos geneticistas para estudar os cariótipos e haver a detecção e a confirmação de várias doenças e síndromes nos indivíduos, certo? E para nós terminarmos, um exercício. Então, observe atentamente o cariótipo humano representado aqui na figura. Bom, primeiro, qual é o sexo do indivíduo? Bom, para eu saber o sexo, eu vou no último par de cromossomos. XX. XX, então, é uma menina. Menina, se fosse XY, seria um menino. Representação da menina, a gente pode representar por este símbolo aqui, tá? Bom, B, qual é a alteração cromossômica? Bom, eu vou procurar cromossomos a mais ou a menos. E eu já identifiquei aqui um cromossomo a mais no par 21. Então, é uma dita trissomia. Trissomia, uma aneuploidia dita trissomia, um cromossomo a mais aqui no par 21. Bom, então se trata de uma síndrome. Letra C, qual é a síndrome? Cromossomo a mais no par 21, então 47, com cromossomo a mais no par 21, síndrome de Down. Síndrome de Down, certo? Então, eu vou identificar onde vai estar o cromossomo a mais ou a menos e aí vai caracterizar a síndrome em questão, então. Certo? Espero que tenham gostado. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.